Com as bênçãos de Deus, damos início à 25ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Apocalipse, versículo 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Solicito a vereadora doutora Ana Paula fazer a leitura no artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, e igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Solicito a vereadora doutora Alexandre fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Ordem, presidente. Pois não, vereador. Se seja feita a chamada nominal dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Bosco. Presente. Augusto Canto. Presente. Eduardo Delegacia, presente. Renatinho. Presente. Raimundo Azevedo. Presente. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Geraldo Atleta. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 64/2013, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$20 mil. Anuncio o recebimento do projeto de lei 65/2013, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$770 mil. Anuncio o recebimento do projeto de lei 67/2013, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R$500 mil. Anuncio o recebimento do projeto de lei 66/2013, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$910 mil. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio nesta casa a apresentação da denúncia do vereador Eduardo da Delegacia, requerendo a instalação de uma comissão processante para a cassação do mandato do prefeito nos termos do artigo 60, inciso 1, por infração político-administrativa por não cumprir os artigos 59, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Em razão desta, e o que mais determina o inciso 2 do artigo 60 da Lei Orgânica a saber, 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara da primeira sessão determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento em votação nominal. Solicito ao suplente, professor Roberto Fogaça, que assuma o lugar do vereador Eduardo Jesus de Melo, autor da denúncia e impedido para este ato. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Solicito seja consignado em ata a presença do ex-vereador dessa Casa de Leis, vereador Cícero D'Água. Será anunciado em ata. Pode ser. Solicito ao secretário vereador Augusto Canta fazer a leitura da denúncia do vereador Eduardo da Delegacia. Excelentíssimo senhor presidente, concluiu a Comissão Especial de Investigação que versou sobre o nepotismo e ficha suja, que no município de Alumínio os quadros de emprego público possuem cunho meramente administrativo. Logo, não há ressalva à súmula vinculante 13, com isso não pode, ou melhor, não deve, o prefeito municipal nomear para empregos públicos de quadro administrativo da Prefeitura Municipal seus parentes. A predileção pelo prefeito José Aparecida Tizeu em favor de seus é fato comum em suas administrações. Consoante se pode corroborar nos autos investigados, uma vez que a confirmação pelos filhos do prefeito, que participaram eles da administração passada de seu pai, mas que não atuaram em nenhuma outra administração pública. Ou seja, o caráter de competência, utilidade e profissionalismo à administração pública ocorrem de forma sazonal, coincidindo exatamente com os períodos em que José Aparecida Tizeu se elege a mandatos públicos e os emprega. Hoje são nomeados em emprego público consoante portaria cujas cópias podem se extrair dos autos da investigação aludido,
Valdir Carlos Tizeu, diretor do Departamento de Governo, filho do prefeito, Ângela Maria Tizeu, diretora da Educação, filha do prefeito e sua vice-prefeita, e Benedito Tizeu, diretor de Transportes, irmão do prefeito, sendo que todas essas nomeações ferem os princípios que norteiam a administração pública, sendo evidente os da impessoalidade, moralidade e legalidade. Logo, tais nomeações violam a Constituição em seu artigo 37. No tocante à nomeação do filho do prefeito Valdir Carlos Tizeu, reveste-se ela de dupla irregularidade de nomeação, porque além de violar a Constituição, não atende à súmula vinculante 13 e também não atende os dispostos no artigo 69A da Lei Orgânica do Município, uma vez que se enquadra Valdir Carlos Tizeu na Lei de Ficha Limpa, Lei Federal 135, de 4 de julho de 2010, que faz alusão ao artigo 69A da Lei Orgânica do Município. Com isso, o prefeito municipal cometeu infrações político-administrativas, uma vez que assim dispõe a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 59. São infrações políticos-administrativas do prefeito sujeitas a julgamento pela Câmara de Vereadores, sancionada com a cassação do mandato. Inciso 7º, praticar contra expressa disposição de lei, ato da sua competência ou omitir-se na sua prática. Súmula vinculante 13 é categórica ao afirmar que a nomeação de parentes e cargos públicos viola a Constituição. Vejamos. Súmula vinculante 13. A nomeação do cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda na função gratificada na administração pública, direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca, viola a Constituição Federal. Assim, ao nomear os filhos e um irmão prefeito municipal, feriu a Constituição em seu artigo 37, em especial aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. Ainda ao nomear seu filho, Valdir, desrespeitou a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 69A, que institui a tida ficha limpa municipal, ao assim declarar, entre aspas, é vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inegibilidade nos termos da legislação federal para todos os empregos de livre provimento dos poderes executivos e legislativo do município. Tais nomeações constituem improbidade administrativa, conforme trata a Lei 8.429, de 92, em seu artigo 11, o caput, e constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Ainda constitui crime de responsabilidade, uma vez que tais nomeações contrariam o Decreto-Lei 201/67, seu artigo 1º, inciso 13º, artigo 13, aliás, nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição da lei. Também comete crime de responsabilidade ferindo o inciso 14 do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, negar execução de lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar motivo da causa ou impossibilidade por escrito à autoridade de competência. Por fim, o artigo 60 da Lei Orgânica do Município declara, artigo 60, o processo de cassação do mandado do prefeito pela Câmara por infração definidas no artigo anterior obedecerá o seguinte rito, inciso 1º, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos e a indicação da prova. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos de processo e só votará se necessário para completar o quórum do julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Com isso, sobrado elementos que demonstram as irregularidades cometidas pelo senhor prefeito, exposto os fatos, indicada a prova, que pode, por qualquer ser colhida nos autos já concluídos de investigação, é que solicita a instalação de comissão processante para a cassação do mandato, consoante estabelece o artigo 60, inciso 1º, por infração político-administrativa do prefeito municipal que não atendeu os requisitos descritos no artigo 59, inciso 7º, ambos da Lei Orgânica do Município,
Anexo cópia das portarias de nomeação realizada pelo prefeito José Aparecida Tizeu em favor de seus filhos Valdir, sua filha e vice-prefeito Ângela e de seu irmão Benedito. Cópias do ofício protocolado na prefeitura em que se recomenda ao prefeito José Aparecida Tizeu a exoneração de seus 2 filhos e do irmão. Ainda cópia do título do eleitor do requerente, vereador do município de Alumínio. Alumínio, 7 de agosto de 2013, Eduardo Jesus de Melo, Eduardo da Delegacia, vereador. Lido, senhor presidente. Coloca em discussão. Peço para discutir. Pois é, vereadora, 5 minutos com a parte. Bom, primeiramente, eu quero discutir, porque assim como gostam de colocar a minha imagem, né, na internet, falando que eu falei que ia votar se ficasse provado que havia nepotismo. Primeiramente, eu queria que todos vocês entendessem o seguinte: em nenhum momento aqui foi provado que há nepotismo. Em nenhum momento foi provado. O que acontece? A comissão ela é composta por cinco pessoas. Eduardo da Delegacia, Eduardo Bosco, Renatinho, Augusto Canto e Geraldo Atleta. 3 desses vereadores concluíram que é nepotismo. 2 concluíram que não há nepotismo. Então, eu entendo assim, provas nós não temos. Então, não queiram colocar... sabe o que eu acho? Eu acho que deviam colocar no Facebook todas as sessões. Isso aqui tinha que ter transparência, a transparência que não tem, que já foi pedida. Entendeu? A sessão ela nunca está à disposição do munícipe. O que precisa ter aqui é trabalho, entendeu? É isso que precisa ter. A cidade começou a andar agora e já querem caçar o prefeito? É isso que eles querem? Todo mundo que votou no seu José Aparecida Tizeu sabia que os filhos dele o acompanhariam. E sabia também que a Ângela Tizeu foi responsável por nossa cidade de 5.555 do país ser a 29ª em melhor educação. Entendeu? Todos sabem da competência de quem está lá. A senhora Ângela Tizeu, às 7 horas da manhã, ela já está lá. O seu Valdir também está lá. O prefeito, até hoje, atende as pessoas. Ele ouve a comunidade. Isso sempre foi feito nos mandatos dele. Agora, vejam bem. É nepotismo porque a súmula vinculante 13 do STF diz que nomear parente é nepotismo. Espera aí. Mas o relatório do Tribunal de Contas, que é quem vai analisar, diz o seguinte. Vejam só, o diretor nas cidades pequenas, ele se equipara ao secretário. Ele se equipara ao secretário municipal que está isento da aplicação da súmula 13 do STF. Então, como nós podemos falar em prova? Não foi encaminhado, o projeto, o pedido não foi encaminhado ao Ministério Público? Então o Ministério Público que analise. É ele que tem que analisar, é o juiz que tem que julgar. Ou será que os vereadores dessa casa agora são desembargadores, são juízes? Quem sou eu? Quem elegeu o prefeito foi o povo. O povo quis. O povo sempre soube que ele estaria acompanhado dos seus filhos lá, como esteve em todas as gestões. Em 2008, o que aconteceu? Em 2008, quando saiu a súmula é de 2008. Quando saiu a súmula em 2008, a prefeitura fez uma consulta ao Ministério Público. Existiam diversos cargos lá em segundo escalão que configuravam nepotismo e foram apontados. E foram afastados do cargo. Engraçado, nepotismo agora, mas quando o tio do presidente desta casa, do Eduardo Bosco, era diretor, não era nepotismo. Né? Quando a dona Salete estava lá, não era nepotismo. Agora é nepotismo. Então mudou-se entendimento. Mudou-se entendimento, gente, de acordo com o favorecimento de quem quer. Entendeu? É isso que acontece aqui. Muda-se o entendimento. Entendeu? Só que o que acontece? A súmula é de 2008. A súmula não é de agora. Os senhores acham que o prefeito, o filho dele, e a filha e o irmão, eles não sabem das consequências que eles teriam? Vocês acham que eles são desconhecedores da lei? Eles enfrentariam dessa forma? Será que é dessa forma que nós temos que conduzir? A cidade começou a andar agora, ficou largada. As escolas nunca tiveram uma reforma. A educação acabou tudo na nossa cidade. Será que é dessa forma que nós vamos resolver? Ou levantando da cadeira, sabe? E saindo trabalhar.
e se unindo aqui por uma cidade melhor. Como será que é melhor? Não é possível, é o terceiro pedido de cassação. Será que não tem o que fazer? Será que não tem o que fazer? O Ministério Público e o juiz que analise. Se eles entenderem que eles perderão. Que seja feita justiça por quem tem que fazer justiça. Eu não vou fazer justiça. Quem tem que fazer justiça, que faça. Se for, eles perderão. Agora, vejam só, não é uma matéria pacífica? Não é. E, portanto, eu não posso julgar. Eu não posso julgar. Não existem provas. Continua a discussão. O pedido de cassação. Peço para discutir, vereador. Presidente, 5 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, plateia presente. Eu acho que o primeiro princípio que é direcionado a essa casa já diz bem claro quando um cidadão se torna político. A partir desse momento, ele segue uma determinada regra. Ele faz um juramento a respeito das leis que tem que se cumprir. E determinados artigos, principalmente quando se trata de nepotismo, quando se trata de ficha limpa, eu posso falar com muito orgulho essa casa que uma vez eu recebi uma moção de aplauso representando 79 cidades do estado de São Paulo para que fosse aplicado a moralidade da política. Não a imparcialidade, como alguns alegam. E estive presente também ONGs que criaram, que pedem para a sociedade, os movimentos que são aclamados na sociedade, para uma moralidade da política. Ninguém está prejulgando o cidadão que é político e está no seu poder, mas sim as características que a sociedade e a política que a sociedade está almejando, que é o ponto princípio que eu prego, que eu batalho dentro da escola com livros. Se quiserem, leiam, com o maior prazer, quais são os quesitos que nós, a sociedade, principalmente quem são ou quem é formador de opinião, que tem que colocar em prática. Um cidadão comum, quando vai numa empresa, pegar os seus antecedentes, se tiver algo coibindo a sua capacidade, ele não é nem selecionado. No órgão público, quando o cara é condenado, quando os seus direitos são citados, não se pode cobrar. Somos uma cidade pequena, todos nós nos conhecemos, digo de bom e tom claro. Não estamos pré-julgando ninguém. Estamos tentando colocar o que diz a Constituição, o que diz um ministro do alto escalão do Supremo, pedindo para que a política seja moralizada, para que o cidadão tenha como cobrar. É impossível numa administração não termos outras pessoas capazes de administrar. Quer dizer, falamos de corrupção, falamos de transparência. A hora que temos que aplicar a lei 69A, que foi instituída por essa casa por 9 votos, deixamos de lado? Quer dizer, apontamos sempre a falha do nosso vizinho. Sorocaba e Votorantim tomaram-se um exemplo de nepotismo cruzado. Um promotor tomou a causa, colocou-se no jornal pela clareza, pela transparência, pela ética e pela cidadania. Somos condenados pelos erros? Somos. Mas quando nós colocamos em pauta o que é a condenação, nós não podemos mais ficar. Tem que parar com isso, de ficar dizendo amém, só porque acha conveniente. Não é essa conveniência. Sabe, represento hoje essa casa como um fiscalizador de lei também, dentro do meu direito democrático, dentro da pequena quantidade de votos, como alguns alegam, mas eu nunca preguei. Ao contrário, sempre preguei, se um dia essa casa chegasse, ia colocar em pauta. Temos que ser transparentes, sim. Não no quesito de, olha, esse cidadão não presta. Não, é transparência pela lei, gente, é bem claro. A súmula vinculante, ela pede o quê? Ela pede a moralidade da política. Ela não está falando que o político não presta. Mas a partir do momento que não se cumpre, nós estamos dando direito para qualquer um da sociedade questionar.
E é essa formação que eu não posso, porque quando eu pego um trabalho e coloco aqui, conforme o conhecimento, o político tem que ser transparente, tem que defender a lei para demonstrar a sua honestidade. E aqui, nós sempre estou frisando, não estamos prejudicando ninguém. Estamos colocando em prática um direito de cidadania, um direito de ética, um direito de moralidade. Esse é o princípio que a sociedade tanto aclama. Na gestão passada eu também vim aqui várias vezes. No começo fui ironizado, na segunda vez fui aplaudido, na terceira vez fui escurrachado. Agora, qual é o sentido da política? Aí eu faço a questão. Politicagem, quando você faz sem fundamento. Política, por conhecimento, quando você cobra a lei. E a lei está clara, não precisa nem condenar. A lei já condena a própria. Boa noite, obrigado. Para discutir, senhor presidente. Vereador, 5 minutos com a parte. Pois bem, na verdade, eu acho que as discussões políticas, elas devem ser feitas, né, no plenário da Câmara. É por isso que nós temos, né, 9 vereadores. E coisa mais comum que tem é um vereador defender uma posição e um vereador contrário defender outra. O que a gente não pode é achar que a nossa opinião deve prevalecer obrigatoriamente sobre as demais. Eu acho que é um princípio básico de se discutir, e acho que a ideia do legislativo é justamente essa, que haja um amadurecimento e haja discussão. Eu, particularmente, respeito o entendimento, eu já havia dito aqui na comissão passada, respeito o entendimento da comissão, respeito a autoria do requerimento de cassação. O vereador, ele atua, ele é livre para atuar. Aqui não importa se um vereador teve 700 votos, o outro teve 200. Não. Cada voto aqui hoje, nessa noite, é o mesmo peso, né? Tem a mesma importância. E só que não é por isso que haja essa discussão que eu deva impor o meu raciocínio. Então, por que eu sinto bem a vontade de rejeitar esse requerimento, como eu havia dito? A administração pública, né, ela se rege pelo princípio da legalidade. E nós estarmos reprovando esse requerimento, ao contrário do que se tenta pôr, não quer dizer que quem vai reprovar está colocando panos quentes em cima do que é errado, ou está escondendo, ou está se ocultando para uma determinada situação. Jamais. O que cada vereador aqui que vota contra hoje está apenas discordando de um posicionamento político. E a gente sabe que no direito, o direito comporta muitas interpretações. Né? Esses dias eu ouvi o meu pai questionando, todo mundo aqui ouviu, por exemplo, falar do caso Nardoni. Já estão se estudando um meio de abrir uma interpretação que não era aquilo para tentar. É a interpretação do direito. E é por isso que nós temos as políticas, e é por isso que nós temos o quê? O Poder Judiciário, que está lá abarrotado de processos, justamente em razão de um juiz. Cada juiz, a gente fala, a cabeça de juiz é sempre uma surpresa. Então, quando se fala aqui a questão do nepotismo, aqui nessa cidade, em situações semelhantes, isso aí já foi tratado. O Ministério Público, à época, entendeu que não era nepotismo. E hoje, se questiona essa posição, a gente respeita, mas também nós não estamos se omitindo. A nossa posição não é uma posição isolada. Nós não estamos vendo alguém se favorecer e não estamos tomando uma posição. Não, pelo contrário, nós estamos defendendo o nosso entendimento, a nossa posição. E na minha posição não é nepotismo. Então não é porque tem-se um parecer, diga-se, controvertido, porque nós temos 3 vereadores favoráveis e 2 contra, que eu sou obrigado a anuir com esse entendimento. Não sou obrigado a anuir. Com relação, e esse assunto vai demandar várias delongas nos tribunais. Por quê? Porque é assunto a ser debatido. Não assunto, e aqui nós estamos decidindo uma questão, e que se não for nepotismo, e se o juiz de Mairim ou um tribunal entender que não é nepotismo, vamos tirar um prefeito eleito com maioria dos votos por uma questão de um entendimento talvez isolado nesse sentido. Então, essa é a minha opinião. Com relação à ficha limpa, a Constituição fala, ninguém é condenado até que haja trânsito em julgado, gente. Né? A gente vê um monte de gente aí que às vezes tem um tipo de condenação, não vai preso por quê? Porque enquanto couber recurso dentro da justiça, que é um direito constitucional, essa pessoa tem o direito de recorrer. Então, são por esses motivos aí, basicamente, que eu sinto muita vontade, independente da confiança que eu deposito no grupo do Zé Tizeu, independente da confiança que eu administro nessa atual administração, que eu acho que veio para
a gente voltar a ter um pouco orgulho de sermos aluminense, mas é uma questão, ninguém está sendo favorável à imoralidade, ninguém está deixando de ser transparente. Não, nós estamos defendendo um posicionamento que nós defendemos. Então a gente respeita o posicionamento, respeita aqui as falas dos colegas que certamente votarão favoráveis, mas a gente pede também que respeite a posição, porque a minha posição é que esse cargo é um cargo que se compara a primeiro escalão, como sempre foi dito, eu sou vereador aqui já há 4 anos, e que, que é perfeitamente possível a nomeação. E nós não podemos esquecer que está chegando um absurdo de se pedir uma cassação da vice-prefeita que exerce gratuitamente o cargo de diretora de educação, porque se nós tirarmos a de lá, nós vamos ter que colocar um outro profissional. Então, são minhas considerações, deixando aqui, obviamente, adiantado o meu voto, que estarei rejeitando o requerimento, pedindo apoio dos colegas, né, que não nos entendemos, que nós estejamos aqui para defender. Ninguém aqui está sendo omisso, e ninguém aqui está defendendo imoralidade, ninguém aqui está defendendo, passando a mão em quem está fazendo errado. Nós estamos defendendo, sim, uma posição que nós entendemos como legal, né? E por isso a gente respeita e espera ser respeitado. São minhas considerações, senhor presidente, encerrando minhas palavras. Continua em discussão. Pedido do vereador Eduardo. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos sem a parte. Senhor presidente, com a senhores parte, vereadores. Perdão, excelência, 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, plateia que nos assiste, uma boa noite. A comissão composta por essa casa, de 5 vereadores, opinou 3 vereadores dessa casa pelo nepotismo e 2 vereadores acharam que não há nepotismo na prefeitura. Nós temos que respeitar os 2, como também temos que respeitar os 3 que decidiram pelo nepotismo. Mas nós também não podemos esquecer que essa casa também julga, não é só o juiz que julga. Nós temos aqui o direito de fiscalizar e também o direito de julgar. Não é só o judiciário que julga, nós também temos que julgar. E como aqui o vereador Eduardo da delegacia entrou com a denúncia, foi lido e foi recebido, nós vamos para a votação, julgando ou não o prefeito municipal. Mas o nepotismo, né, como se diz aqui, há muitos entendimentos, né? 3 da comissão entendeu que há nepotismo e 2 não. Como no judiciário, há entendimento de que sim ou que não. Nós temos aí 51 cidades da região que não há nepotismo nas prefeituras. Sorocaba é uma cidade grande, como já foi dito aqui. Quando se foi falar de nepotismo, o prefeito exonerou o cargo para não ter grandes problemas, né? Falar relacionado aqui ao Paulo, meu tio, como foi dito na semana passada, a preocupação não tem nenhum. Nessa casa também tinha oposição e nada foi feito, né? Tem vereador que diz que não foi feito por comodismo, tá, mas não foi feito por comodismo, então achava que era nepotismo à época, né? Se achava que era nepotismo à época, então acho que é nepotismo agora, e por comodismo também não vão votar pela cassação. Mas eu respeito o voto do mesmo. Nós temos que respeitar aqui aqueles que são vereadores, foram eleitos pelo povo, mas não podemos deixar de fiscalizar, não podemos deixar de ter um grupo de vereadores, seja favorável ou seja contrário. No momento oportuno, vereador, né? O Supremo Tribunal Federal mesmo decidiu que o nepotismo, ele em cidades pequenas, o Tribunal de Contas, cidades pequenas, mas ele fala em cidades pequenas, onde não tem pessoas que têm capacidade técnica para estar administrando a prefeitura. Será que aqui no município de Alumínio ninguém tem capacidade técnica para estar trabalhando nesse local, nesses 3 departamentos? Né? Então tudo bem, se não tem, você vai me desculpar. Nós vamos ter que ver o que fazer. Saindo um pouquinho do nepotismo, vamos então para o artigo 69A. Né? 69A, que foi aprovado nessa casa de leis aqui por 9 vereadores, questão da ficha limpa. Vamos falar, o diretor do departamento de governo não foi condenado de segunda instância, ele entrou com a liminar, mas a liminar não suspende a decisão, só suspendeu a decisão para o seu Zé Tiseu sair candidato, então ele é condenado de segunda instância, então é lei da ficha limpa, ou não cabe a ele a lei da ficha limpa? Quando foi chamado nessa casa para ser ouvido, nem ele mesmo sabia que a comissão de inquérito se tratava
da lei de ficha limpa. Ele achava que era só questão de nepotismo. E quando questionado aqui nessa casa sobre a lei de ficha limpa, que ele começou a ligar para tudo enquanto é advogado para saber como estava a situação. Então vamos esquecer o nepotismo, já que muitos aqui falam, não, nepotismo, há vários entendimentos, mas e a lei da ficha limpa que foi aprovado? Uma decisão, uma batalha do povo, a lei da ficha limpa. O que nós vamos fazer? Então nós temos sim que respeitar aqueles que entram com a denúncia, porque ele tem o direito, ele é vereador, ele foi eleito pelo povo, e aqueles que vão votar favorável ou contrário. Respeito totalmente. E eu quero dizer o seguinte, nós, no dia 1º de janeiro, nessa casa, nós fomos julgados como corruptos, como ladrões, como muitas outras coisas que nós tivemos que respeitar. É o direito de cada um. E nem por isso eu saí julgando um ao outro por aí. Da mesma forma que cada um faz o que quer. Qualquer vereador que protocolar nessa casa um ofício pedindo qualquer material será dado. E todos sabem aqui que tudo que é protocolado pelo vereador é fornecido. Então, eu já adianto meu voto favorável ao recebimento da denúncia e quero dizer que o recebimento da denúncia não é a cassação do prefeito. Vereador, rompeu o seu tempo. Continua a discussão. Peço a palavra. Pois, não, vereador, 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, a proposta de formação de uma comissão processante de investigação, ela diz que o prefeito, ao nomear 3 parentes, ele está ferindo o artigo 37 da Constituição. Né? Ele está cometendo crime de nepotismo, que seria o favorecimento de parentes em detrimento a pessoas mais qualificadas que eles. O artigo 37 da Constituição, ele lá diz sobre a investidura em cargo em emprego público, que depende de prévia aprovação em concurso público, não é? Ressalvada aquelas que são nomeadas através de leis específicas, que é o caso que nós já temos a Lei Municipal número 3/93, e através dessa lei, aprovada e muitas vezes modificadas com a aprovação desse plenário, é que o prefeito investiu esses 3 nos cargos que estão ocupando. Mas a Lei Municipal 1266, aprovada nesse plenário em 2009, por 6 vereadores que ainda fazem parte desse plenário, 5 deles aqui presentes e um ausente, em detrimento até de ter colocado essa denúncia, diz assim a lei: a estrutura organizacional é integrada por órgãos da administração pública municipal direta, que constitui o governo municipal na forma dessa lei. E o parágrafo único diz: compete ao prefeito municipal, em conjunto com os diretores de departamento, a direção superior dos órgãos que integram a estrutura organizacional da administração pública municipal direta. Ou seja, dessa forma, e também conforme as palavras do ministro Gilmar Mendes, em entrevista numa ocasião à Rádio Justiça, quando ele fala da súmula vinculante 13, ele coloca que no mesmo patamar estão os ministros de estados, os secretários de estados, o secretário municipal, e coloca os diretores municipais na mesma linha de secretário municipal. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele tem um manual para dizer como que são remunerados os agentes políticos. E lá no manual ele diz o seguinte, que não tem necessidade do município ter na sua estrutura organizacional o nome de secretário municipal, até porque municípios menores, como a Alumínio e outros, eles não têm secretários municipais, eles têm diretores de departamentos. E nesse manual, eles se equivalem. Então, são cargos de confiança. O filho do prefeito, a filha do prefeito e o irmão do prefeito. Foi comentado aqui a questão de, na legislatura anterior, o prefeito anterior ter nomeado a esposa e o tio de vereador. Veja bem, eu nunca entendi que isso foi nepotismo.
Porque sempre entendi que isso era primeiro escalão e não havia nepotismo, da mesma forma nós entendemos agora. E para contribuir ainda, o prefeito anterior nomeou o irmão do prefeito, que hoje é o diretor do departamento, como diretor de divisão de transporte, dizendo que ele tem qualidade para isso. Não é? Quanto à ficha limpa, nós temos mais 1 minuto e meio só para falar, nós temos que entender que ninguém é condenado enquanto não houver trânsito em julgado. E nenhum desses 3 nomes que são nomeados pelo prefeito em cargos de departamento, diretor de departamento, nível de primeiro escalão, eu conheço que tenha sido condenado e já haja trânsito julgado. Eu desconheço isso. Então nós não entendemos que isso afronta a ficha suja, até porque a lei da ficha suja foi um manifesto popular de milhões de brasileiros que pretendiam com isso de evitar que políticos que tivessem a ficha suja, tivessem condenação, pudessem disputar eleições. No mesmo processo de licitação que houve denúncia, que está o filho do prefeito, o prefeito e o vice-prefeito da ocasião, o prefeito, que foi eleito pelo voto popular, isso nós devemos levar em consideração, foi eleito pelo voto popular, que foi eleito inclusive pela 4ª vez, sempre teve a reputação ilibada. Agora nós vamos propor a cassação desse prefeito, ou uma comissão processante de cassação, de que forma? E é interessante também dizer que a comissão processante certamente chegaria às mesmas conclusões da SEI. Não é? Simplesmente é colocar o plenário votar ou não a cassação. A única diferença é que acontecer. Então, desde já, nós queremos cortar o mal pela raiz. Muito pouco, presidente. Continue a discussão, pois, vereador, 5 minutos com a parte. Bem, a questão primeiramente, da denúncia no que trata do nepotismo. A nossa postura não é de agora, quer dizer, ficamos aí 4 anos na oposição, na gestão passada, havia a esposa do prefeito ocupando o cargo de diretora de divisão, e nós nunca questionamos isso, porque a conduta é coerente até agora, quer dizer, naquele momento nós não entendíamos que se tratava de nepotismo, e não entendemos agora. É livre nomeação do prefeito e é cargo, para mim, político. É claro, o vereador Eduardo Bosco lembrou bem que nós somos também julgadores aqui, mas aqui, entendo eu, veja bem, a Câmara é um julgamento mais político do que técnico. Aqui não é lugar de se julgar tecnicamente a questão, né? Eu não sou versado em direito, não tenho competência de analisar como o Ministério Público, como o Judiciário, tem condições de analisar. Então, lá é o local de julgar, não é aqui. Aqui a tendência é ser muito mais política do que técnica, e a coisa tem que ser vista pelo lado técnico. A ficha limpa municipal, nós entendemos, pelo que a denúncia descreve, se tratar de um processo que a própria Justiça Eleitoral, lá na época de campanha, quando se dizia as ruas, né, o Tiseu não vai ser candidato, o Tiseu não pode ser registrado, a própria Justiça Eleitoral entendeu que ele podia ser candidato. E é o mesmo caso, né, que cita na denúncia. Então, não vejo... Uma parte no momento oportuno? No momento oportuno, com certeza, Excelência. Não vejo, de maneira alguma, que se esbarre na ficha limpa. Né? Uma vez, inclusive, que não houve dano financeiro ao erário público, né, que é das questões aí que versa a ficha limpa. No meu entender, julgar hoje procedente esse pedido é se precipitar, é fazer uma análise política, não é fazer uma análise técnica, e não é isso que nós queremos. Ademais, vereador Alexandre, antes de conceder a parte de Vossa Excelência, eu quero deixar registrado que Tiseu ganhou nas urnas. Tiseu foi para a rua, contra toda aquela onda que o Tiseu não poderia ser. Não poderia ser, o Tiseu foi, depois teve o boato que o Tiseu não assumiria, o Tiseu assumiu, né, e agora tentam novamente fazer aí um movimento político para tentar tirar o Tiseu do cargo. E eu acho, viu, vereador Alexandre, que quem perde com isso é o município, né? A gente acaba desprendendo um tempo aí precioso com esse tipo de questão, quando nós... O prefeito aí, os vereadores, a gente poderia estar também focado em outras questões, não é? Não que, discordando um pouco da fala da vereadora Ana Paula, não que aqui não se trabalha, sim. Agora, de repente, não analisar uma questão dessa e se dedicar a outras questões seria muito mais vantajoso para o município, que está tão carente aí de cuidados políticos. Eu ouço com prazer, vereador Alexandre, a parte de Vossa Excelência.
Obrigado, vereador. Só para complementar o raciocínio de Vossa Excelência, aí, que foi bem objetivo, né? É importante destacar que o processo, aí, até onde eu tenho conhecimento de que cairia na questão do artigo 69, né, muito embora não há nenhuma prova de trânsito em julgado, né, que é o que a gente defende aqui, que ninguém pode ser criminalmente ou condenado até que haja trânsito julgado, ninguém paga processo sem antes esgotar as instâncias. Mas um fator importante que você relatou é de que esse processo diz respeito a um erro administrativo na época do setor de educação, contratação, que entendia-se que teria que ser feita uma global e foram feitas duas. E não houve condenação em devolução de erário, porque a prefeitura em si não teve prejuízo. Era isso que eu gostaria de ter acrescentado nas falas. Foram palavras aí excelentes. Enfim, concluindo, né? Todos os governos que já passaram em alumínio fizeram essa livre nomeação. Essa é a grande verdade. O Tiseu, depois o Neto, aí no 2000 veio a questão da lei de responsabilidade fiscal, e em 2008 o nepotismo. O Jacó colocou. Então, quer dizer, é uma prática que vem acontecendo no município, e eu sempre entendi não se tratar em hipótese alguma de nepotismo. Por isso eu já adianto o voto contrário, respeitando, logicamente, a posição dos vereadores, porque o respeito entre vereador tem que ser uma premissa verdadeira na casa. Isso não tem a menor noção. A gente vê muitas vezes aí um caminho sendo tomado diferente disso, mas tem que ter o respeito, sim. E assim como a gente fica muito à vontade para rejeitar, eu acho que as pessoas que querem aprovar têm que aprovar também com a mesma vontade, com o mesmo sossego aí que a gente vai rejeitar, e vice-versa, né? O inverso é verdadeiro também. São essas as considerações, desde já, aí adiantando o voto contrário ao pedido. Continua a discussão. Continua em discussão a denúncia do vereador da delegacia. Discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Esclarecer que quem aprovar, vota pelo recebimento da denúncia, e quem rejeitar, vota pelo arquivamento. Solicito ao secretário que faça a votação nominal. Aprovo. Augusto Canto. Rejeito. Renatinho. Aprovo. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Rejeito. Beto. Aprovo. Alexandre Amaral. Rejeito. Geraldo Atleta, rejeito. Roberto Fogaça. Aprovo. Votação recebeu 5 votos pela aprovação e 4 pela rejeição. Como ela atingiu os 2/3 do voto que necessitava, a denúncia está arquivada. Solicito ao vereador professor Roberto Fogaça que tome assento em nossa tribuna de honra. E ao vereador Eduardo da delegacia retomar o seu lugar. Dando sequência ao expediente, anuncio o recebimento do projeto de resolução 21/2013, que dispõe sobre a alteração da organização administrativa da Câmara Municipal. Solicito ao secretário vereador Eduardo da delegacia que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Requerimento 264/2013, sentir, senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação, e registre em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Augusto Pereira Maciel, ocorrido em 9 de agosto de 2013. Requero ainda seja dado conhecimento à família, transmitidas nossas condolências, sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 12 de agosto de 2013, doutor Alexandre Amaral e Renatinho Watanabe, vereadores. Requerimento 267/2013, sentir, senhor presidente, senhores vereadores. Requero a mesa, ouvido plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Carlos Vicente, ocorrido no dia 13 de agosto de 2013. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitidas nossas condolências, sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 13 de agosto de 2013, doutor Alexandre Amaral, vereador. Passamos então ao minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Augusto Pereira Maciel e o senhor Antônio Carlos Vicente.
Secretário, continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 265-2013. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Nicolau de Moraes, bairro Itararé, próximo à casa do senhor Luiz Carlos Bueno, também conhecido como Tuco, existe um poste de madeira em situação de perigo devido à sua inclinação. Considerando que, além dessa situação de risco para a população, a inclinação do poste traz uma estética desagradável ao local mencionado e que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, autorizar o setor competente e providenciar junto à CPFL a recolocação desse poste, oferecendo maior segurança e melhor estética ao local. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 12 de agosto de 2013, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 266-2013. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Ida Taraborelli, Vila Santa Luzia, próxima à loja da japonesa Dona Clara, existe um poste de madeira em situação de perigo devido à sua inclinação. Considerando que, além dessa situação de risco para a população, a inclinação do poste traz uma estética desagradável ao local mencionado e que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, autorizar o setor competente providenciar junto à CPFL a recolocação desse poste, oferecendo maior segurança e melhor estética ao local. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 12 de agosto de 2013, Renatinho Watanabe, vereador. Lidos, presidente. Solicita ao secretário vereador da delegacia que faça a leitura do voto divergente da Comissão Especial de Inquérito do Decreto Legislativo 84/2013, apresentados pelos membros Augusto Canto e Geraldo Atleta Oliveira Campos. Relatório final, ata de voto divergente por membros da Comissão Especial de Inquérito nomeada por meio do Decreto Legislativo 84/2013. Nepotismo. Aos 7 dias do mês de agosto de 2013, na cidade de Alumínio, estado de São Paulo, na Câmara Municipal de Alumínio, situada na rua Milton Moratti 10, reuniram-se a partir das 15 horas a fim de registrar os pontos do relatório final em controvérsia, suas opiniões, o senhor Geraldo Atleta de Oliveira Campos e Augusto Canto de Campos, membros da Comissão Especial de Inquérito, instaurada pelo Decreto Legislativo 84/2013, cuja finalidade é averiguar eventual infração político-administrativa nas contratações pelo Poder Executivo em desconformidade à súmula vinculante 13 do STF e à Lei Orgânica do Município, seu artigo 69-A. Pontos em controvérsia. Dos fatos. Discordamos da afirmação de que a nomeação de Valdir Carlos Tizeu é contrária à súmula vinculante 13 e ainda contrária à disposição da Lei Orgânica do Município, artigo 69-A, que trata da ficha limpa municipal, entre aspas, pelos motivos que serão discutidos oportunamente. Trabalhos desenvolvidos e diligências realizadas. Divergimos ao posicionamento dos demais membros da comissão, na medida que não foram juntados aos autos cópias do acordo em situação processual do senhor Valdir Carlos Tizeu, folha 100 e 101, e da sentença em situação processual do caso Denis Venere sobre nepotismo de Mairink, conforme afirmado as folhas 296, até porque não houve sentença final sobre os casos analisados. O que se juntou às folhas 100, 101 e 102 foi acompanhamento processual junto ao TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, e STF, Supremo Tribunal Federal. Análise dos depoimentos e sua relação com os fatos que deram origem à investigação. Do depoimento de Maurel Miller Jr., acostado às folhas 271 e 272, pode-se observar que não há fato de ele mencionar que é concunhado do vereador Dr. Alexandre Amaral, que o faz parente por afinidade, ou seja, concunhado e concunhada não existe juridicamente. Do depoimento de Benedito Tizeu, acostado às folhas 269 e 270, discordamos do fundamento mencionado sobre a resolução 7 do CNJ de 18 de outubro de 2005, pois tal resolução disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e não do Poder Executivo. Conclusão. Comprovação da existência do fato. A. Não restou comprovado civilmente o parentesco por afinidade entre o senhor Maurel Miller Jr. e o vereador senhor Alexandre Rogério Amaral. A lei brasileira, o Código Civil, artigos 1594 e 1595, só considera como parentes colaterais até o 4º grau, sendo cada grau contado a partir do número de intermediários entre o ancestral em comum. Já o parentesco em linha direta não tem esse limite, conforme se vê no quadro abaixo. Das portarias de nomeações trazidas aos autos, destacamos a portaria 3, que designa Ângela Maria Tizeu Cleto, vice-prefeita, para responder sem remuneração pelo Departamento Municipal de Educação. C. Documento constante das folhas 100 e 101 não comprova que a nomeação de Valdir Carlos Tizeu é contrária a 69A da Lei Orgânica do Município, pois seu conteúdo em nada comprova que exista condenação. Demonstração da regularidade.
provas ou indícios da autoria dos fatos irregulares, demonstração da ocorrência de crime, crime de responsabilidade ou infração político-administrativa. A fim de elucidar as questões ventiladas, que envolve a aplicação da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda a contratação de parentes de autoridades, funcionários, até o 3º grau, consanguíneos ou por afinidade, assim compreendidos filhos, netos, bisnetos, irmãos, tios, sobrinhos, sogro e sogra, genro e nora, e o cunhado e a cunhada, em todos os poderes, órgãos, entidades ou esferas da administração pública. Passamos a opinar. As portarias mencionadas no item 4 em nada comprova favorecimento ilícito de parentes nas nomeações. Conforme já salientado no item 4.1a, consideramos que, embora concunhado caracterize um vínculo de afinidade, tal relação não é compreendida pelo Código Civil, que dispõe que a relação por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Artigo 1595, parágrafo 1º. Não obstante a sistematização normativa do nepotismo, evoluiu muito pouco ao longo da história brasileira. Em verdade, em nenhuma das constituições do Brasil constou o termo nepotismo, nem para vedá-lo, nem para autorizá-lo, como assevera Ivan Barbosa Rigolin. Nenhuma breve referência a esse tema consta de modo explícito, ou mesmo implícito, da Carta de 1988. O assunto é-lhe por completo estranho e inusitado, como de resto o é desde a primeira Constituição brasileira, que, como todas, até a presente, jamais se abalançou a restringir nepotismo na administração. Em relação a cargos de secretário e ministros, cumpre asseverar que, embora sejam via de regra de provimento em comissão, seus titulares estão excluídos do âmbito de incidência da súmula vinculante 3 do STF, pois são agentes políticos. Nesse sentido, pronunciou-se o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, em entrevista concedida à Rádio Justiça. Haveria exceção de cargos políticos nas funções de secretários municipais de Estado ou ministros do Executivo. Em princípio, o tribunal disse que essa é uma função política, que não estaria submetida ao critério. E o ministro Carlos Aires Brito confirmou, segundo consta nas notícias do STF, de 21 de agosto de 2008, que somente os cargos e funções singelamente administrativos são alcançados pelo artigo 37 da Constituição Federal. Finalmente, o Tribunal Pleno do STF, ao julgar o recurso extraordinário 5799514, que foi precedente para a súmula vinculante 13, considerou rígida a nomeação de parente de vereador para exercer atribuições de secretário municipal, conforme se depreende do voto do eminente ministro Carlos Brito. Então, quando o artigo 37 refere-se a cargo em comissão, a função de confiança, está tratando de cargos e funções singelamente administrativos, não de cargos políticos. Portanto, os cargos políticos estariam fora do alcance da decisão que tomamos na ADC 12, porque o próprio capítulo 7 é da administração pública enquanto segmento do Poder Executivo. E sabemos que os cargos políticos, como, por exemplo, os de secretário municipal, são de agentes de poder, fazem parte do Poder Executivo. O cargo não é em comissão, no sentido do artigo 37. Somente os cargos e funções singelamente administrativos, como penso, são alcançados pela imperiosidade do artigo 37, com seus lapidares princípios. Então, essa distinção me parece importante para, no caso, excluir do âmbito da nossa decisão anterior os secretários municipais, que correspondem a secretários de estados no âmbito dos estados e ministros de estados no âmbito federal. Disponível em... segue o link. Acesso em 2 de setembro de 2008. Portanto, ficam de fora do alcance dessa vedação, conforme a interpretação dada pela súmula vinculante 13, os cargos de caráter político exercido por agentes políticos, ministros de Estado, secretário estadual e secretário municipal. Conforme conclusão do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no Manual Básico, Remuneração dos Agentes Políticos Municipais, não quer dizer que o município deva possuir, em sua estrutura funcional, o cargo de secretário municipal. Dessa forma, municípios que, até em função de seu pequeno porte, não dispõem de secretário, mas sim de diretor, coordenador e outros congêneres, não se enquadram tais comunas na previsão do citado parágrafo 4º, devendo, pois, a remuneração dos aludidos comissionados ocorrer tal qual dos demais servidores do município. Assim, os cargos de diretores municipais, tais quais os de secretários municipais, como componentes do governo municipal, nos seus primeiros escalões, possuem status político, sendo que a nomeação de parentes para tais cargos não caracteriza ofensa à súmula vinculante 13. Não concordamos com o teor da interpretação dada pelo relator desta comissão sobre a súmula vinculante 13,
que as nomeações feitas pelo Executivo Municipal violam a Constituição. Vejamos a disposição do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal de 1988. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, inciso 2, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado lei de nomeação e exoneração, de livre nomeação e exoneração. O motivo da discordância é a ressalva dada na própria Constituição em seu inciso 2º, artigo 37 da Constituição de 88. E ainda o fato de existir no município a Lei Municipal 3 de 93, de 28 de janeiro de 93, que legitima esse tipo de contratação em quadro de empregos, o anexo 2, em que se encontra descrito os cargos de diretores de departamento como de livre contratação e demissão pelo prefeito no artigo 11. Artigo 11. Os empregos públicos em comissão são de livre contratação e demissão pelo prefeito municipal, obedecidas às quantidades, denominações, salários e requisitos constantes do anexo 2 desta lei. Conforme já mencionado, no relatório final, assinado pelos vereadores Eduardo da Delegacia, Eduardo Bosco e Renatinho Watanabe, no julgamento à matéria, o ministro Aire Brito enfrentou a distinção existente entre cargos estritamente administrativos e cargos políticos, situando secretários municipais nesses últimos, ou seja, considera os secretários municipais como cargos políticos. Discordamos do posicionamento dos nobres colegas que o caráter das diretorias municipais de tais empregos públicos são eminentemente tão somente administrativos, que atribui razão ao parecer jurídico do legislativo, bem como a forma de remuneração desses cargos. Já observamos anteriormente e voltamos a ressaltar aqui o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o assunto e até mesmo sobre a forma remuneratória dos diretores municipais. Não quer dizer que o município deva possuir em sua estrutura funcional o cargo de secretário municipal. Dessa forma, municípios que até, em função de seu pequeno porte, não dispõem de secretário, mas sim de diretor, coordenador e outros congêneros, não se enquadram tais comunas na previsão do citado parágrafo 4º, devendo ainda, após a remuneração dos aludidos comissionados, ocorrer tal qual a dos demais servidores do município. Concordamos que é importante analisar o contexto do nepotismo nos casos previstos no artigo 37, inciso 5º da Constituição, até como meio de coibir contratações de parentes das autoridades detentoras de poderes no órgão público municipal, mas não é o caso de cargos políticos. Nesse sentido, conforme interpretação dada pela súmula vinculante 13, os cargos de caráter político exercidos por agentes políticos, tais como ministro de Estado, secretário estadual e secretário municipal, possuem status político, e aguardando a proporcionalidade e o bom uso da ética na função que o poder público exige, é que a abrangência da súmula vinculante 13 alcança a nomeação por parte dos gestores de cônjuges, companheiros e parentes para os cargos de secretários municipais, sendo que tais nomeações são plenamente legítimas e não caracteriza ofensa à súmula vinculante do STF. O relatório final traz sentido equivocado entre governo e administração, quando, na verdade, governar e administrar são sinonimias. Abaixo temos a definição de ambos pelo dicionário Aurélio. Significado de governar: administrar. Governa o país com firmeza e sabedoria. Reger, dirigir, ter autoridade sobre. Deus governa o céu e a terra. Regular o andamento de, dirigir, conduzir. Ele governa bem o barco. Arranjar-se bem, cuidar de seus interesses. Dirigir-se, sabe governar-se. Significado de administrar: governar, dirigir, administrar o país. Conferir, administrar os sacramentos. Dar a tomar, administrar um remédio. Administrar justiça, fazer justiça. Conforme já levantado pelos colegas, especificamente no que tange ao acesso aos cargos ou funções, temos mais uma vez uma nítida distinção feita pelo constituinte originário entre os agentes administrativos e os agentes políticos. Quanto aos primeiros, o acesso é feito em regra por meio do concurso público, artigo 37, 2 e 5 da CF, de 88. Podendo ser elevado ao provimento de livre nomeação e exoneração, restrita aos cargos em comissão e funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores, ocupantes do cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei.
artigo 37.5 da Constituição Federal de 88. Por outro lado, o recrutamento dos agentes políticos se dá por eleição. Artigo 27, 29, 45, 46, 77 da Constituição. Por concurso público, artigo 93.1, artigo 129, parágrafo 5º da Constituição. Ou ainda por livre nomeação e exoneração, assim declarado em lei, o artigo 37.2 da Constituição de 88. Aqui cabe uma retificação sobre o mencionado artigo 88 da Constituição de 88, que não dispõe sobre acesso aos cargos ou funções de agentes públicos por nomeações, mas sim de uma norma determinada, que a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração. Veja, não se trata de função nem cargo, mas de local onde tem sede o serviço de um ministro, como, por exemplo, Ministério da Educação, ou de uma administração pública, como, por exemplo, instituição que tenha o encargo de aplicar uma legislação. Sem entendermos mais, preferimos adotar o posicionamento do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que em seu manual básico de remuneração dos agentes políticos municipais, reputa o cargo de diretor municipal como agente político. Atualmente, o termo nepotismo tem sentido amplo, significa favorecimento, e abrange qualquer concessão de benesses a parentes ou a outras pessoas ligadas ao beneficente, por laços de amizade ou confiança, conforme o Emerson Garcia em O Nepotismo. Jan Jurídica, Salvador, ano 11, número 4, página de 1 a 9, abril de 2006. O nepotismo, em alguns casos, está relacionado à lealdade e à confiança existente entre o benemérito, entre aspas, e o favorecido, sendo praticado com o fim precípuo de resguardar os interesses daquele. Ocorre que o nepotismo não se dá apenas pelo fato da contratação de parente, mas concomitantemente com a intenção de privilegiá-lo, ou em detrimento de pessoas com melhor capacidade técnica para o desempenho da atividade, com a finalidade de uma superafetação de renda, ou favorecimento descabido somente para engordar, novamente, entre aspas, a receita familiar, que não é o caso. Sobre as nomeações pelo prefeito em 3 diretorias, de 2 filhos e seu irmão, convenhamos. A nomeação de seu filho Valdir Carlos Tiseu dos demais é perfeitamente constitucional, na medida em que o artigo 37.2 da Constituição de 88 prevê a possibilidade de nomeações diretas para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Se a nomeação é livre por definição constitucional, não cabe aqui falar em impessoalidade, enquanto ao critério de nomeação, o que seria evidente paradoxo. Como agente político, poderia nomear livremente, ao mesmo tempo realizar uma nomeação impessoal. A única nomeação verdadeiramente impessoal é a decorrente de um concurso público. É de se pensar em como sustentar que os valores que informam a moralidade administrativa não autorizem que o agente nomeie um parente no qual tenha ampla e irrestrita confiança. Ademais, Valdir Tiseu já foi empregado público municipal em outras administrações, por 12 anos, em cargo igualmente político, demonstrando perfeitamente realizar suas atribuições com eficiência, presteza, perfeição e rendimento profissional. Com relação à sua nomeação, posso estar em desacordo com o artigo 69A da nossa lei orgânica, a Lei de Ficha Limpa Municipal, ou mesmo com a Lei Complementar Federal 13510, que é a Lei de Ficha Limpa. Não conseguimos verificar. É de conhecimento de todos que o prefeito foi impugnado na Justiça Eleitoral porque diziam que era ficha suja, entre aspas. A Justiça Eleitoral, contudo, concluiu ao contrário. A condenação em segundo grau sofrida por Valdir Tiseu, folhas 86 e 99, é a mesma sofrida por seu pai, o senhor prefeito. Mas, como ressaltado, entendeu a Justiça Eleitoral, órgão competente para tanto, que a condenação por eles sofrida não foi suficiente para ter o ato de improbidade administrativa como enquadrada nos requisitos da Lei de Ficha Limpa. Foram condenados, mas com recurso, o Tribunal de Justiça afastou a suspensão dos direitos políticos e reconheceu que não houve prejuízo ao patrimônio público com a realização do curso de planejamento estratégico, sem o prévio procedimento licitatório, mesmo porque o curso foi efetivamente ministrado. Para a Justiça TJSP, ressalte-se que a condenação dos réus ao ressarcimento de danos deve ser afastada, sob a pena de enriquecimento ilícito por parte da administração.
O curso de planejamento foi efetivamente ministrado, não havendo informações nos autos de descumprimento da empresa contratada. Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, apenas para excluir a condenação dos requeridos de ressarcimento de danos ao erário. Para a lei de ficha limpa, o requisito necessário para sua aplicação é que o ato de improbidade administrativo tenha causado prejuízo ao erário, o que, no caso, ficou decidido pela Justiça que não existiu. Entendam que, pela lei de ficha limpa, devem ser barrados 1 ou L. Os que forem condenados à suspensão de direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa, aí grifado que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Artigo 1, inciso 1, da Lei Complementar 64/90. Assim, considerando que o Poder Judiciário já decidiu a questão ora analisada pela Comissão Especial de Inquérito e concluir não ser o caso da aplicação da Lei de Ficha Limpa, propomos que a comissão adote o mesmo posicionamento. Com relação à nomeação da vice-prefeita, Ângela Maria Tiseu Cleto, para responder como diretora do Departamento Municipal de Educação, não caracteriza nepotismo, pois além de o cargo possuir status políticos, o mesmo cargo já foi ocupado por ela em outras administrações por 12 anos, em que demonstrou perfeitamente realizar suas atribuições com eficiência, presteza, perfeição e rendimento profissional. Aliás, foi o melhor período de aprovamento e rendimento escolar na história do município. Ademais, o fato dela responder sem remuneração pelo Departamento Municipal de Educação, ou seja, sem acúmulo de subsídio de vice-prefeita e remuneração de diretor de departamento, comprova plenamente não haver intenção do chefe de executivo de privilegiar sua parente, que utiliza de seus conhecimentos técnicos, pedagógicos para dirigir um departamento, sem ter que dispor de mais uma remuneração ao nomear outra pessoa para o cargo. Quanto à nomeação do irmão Benedito Tiseu, todos nós sabemos que é servidor concursado, oriundo do município de Mairinque, e que, embora concursado como motorista, durante a gestão passada também ocupou o cargo em comissão, o de diretor de divisão de transportes. Sabemos também que, com garra e afinco, ele executa suas atribuições. Para ele, o cargo de diretor não impede de dirigir um carro se houver necessidade. Assim, negar o acesso ao exercício da função pública em cargo de confiança, previsto e garantido pela Constituição Federal, a um brasileiro que já tem aparente servidor público, é ferir o direito constitucional e humano desta pessoa de acesso à função administrativa em virtude de notória discriminação pessoal. 5. Especificação das medidas consideradas necessárias com sua fundamentação legal e a indicação das autoridades ou das pessoas que tiveram competência para a adoção das providências reclamadas. Sobre este item, por tudo que foi exposto, não há que se falar em dano e em ressarcimento ao erário dos salários pagos por José Aparecida Tiseu em favor de Valdir Carlos Tiseu e do irmão Benedito Tiseu, nem da perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa civil através de ação civil promovida pelo Ministério Público Local. Sequestro de bens, pois as nomeações objeto dessa comissão de inquérito não têm cunho de ato improbo por parte do investigado, pois não existe a violação dos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade inerentes ao seu cargo, vez que agiu na forma da lei constitucional e municipal. Não vemos sentidos em solicitar ao Ministério Público Local instauração de processo por improbidade administrativa, por infringência pela vice-prefeita Ângela Maria Tiseu, por violação aos deveres de honestidade a que o cargo lhe obriga, sendo que esta responde como diretora do departamento sem remuneração, grifado, em negrito. Conforme já esclarecido, são, em negrito, cargos de primeiro escalão, que, pela redação da lei, fica clara a sua natureza essencialmente política. Sua existência é absolutamente necessária para o exercício da competência de nosso município e, simetricamente, estão de acordo com o disposto no artigo 87, inciso 1º da Constituição Federal de 88 e de acordo com a Lei Municipal 1266/2009, que menciona, artigo 2º, a estrutura organizacional é integrada por órgãos da administração pública municipal direta, grifado, que constituem governo municipal, na forma desta lei. Parágrafo único. Começa grifado. Compete ao prefeito municipal, em conjunto com os diretores do departamento, acaba o grifo, a direção superior dos órgãos que integram a estrutura organizacional da administração pública municipal direta, grifos nossos.
Quanto à solicitação ao Ministério Público para que promova alteração em que se determine a alteração do projeto de lei 1266 de 3 de dezembro de 2009, também não vemos sentido, uma vez que esse já foi objeto de apreciação e acompanhamento pelo próprio Ministério Público, bem como devidamente aprovada por parte dos vereadores que constituem esta comissão. Este é o nosso posicionamento, o qual submetemos à apreciação dos nobres Alumínio, 7 de agosto de 2013, Augusto Canto de Campos, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, membros. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente recebido diverso. Solicita ao secretário Eduardo da Delegacia que faça a leitura do ofício da Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, em resposta ao requerimento 191/2013. Alumínio, 8 de agosto de 2013, a Câmara Municipal de Alumínio, Rua Milton Moratti 10, Alumínio, São Paulo. Ilustríssimo senhor Eduardo Gomes de Paula, presidente, referente ao ofício 3200 de 2013. Prezado senhor, em relação ao vosso ofício, em referência especial quanto ao requerimento, de autoria do vereador Eduardo de Mello, subscrito pelos demais vereadores, membros da Comissão de Desenvolvimento Industrial, informo através dos presentes que estou à disposição desta igreja comissão para recebê-los em nossa unidade industrial, a fim de discutirmos temas propostos, bem como prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Nesse sentido, peço contatar o senhor Silvio Smolli, através do telefone aqui descrito, para agendamento de data e horário. Aproveito ainda para estender o referido convite a todos os demais vereadores da Igreja Câmara Municipal. Atenciosamente, Luiz Jorge Pinheiro Leal Nunes, diretor industrial. Lido, senhor presidente.